versículo 7. A partir do versículo 7. Todos encontraram? Amém? Então a gente vai falar aqui nessa palavra sobre, ela vai falar sobre amor, sobre servir, sobre purificação, sofrimento, perseguição, vigilância, oração, santificação. Amém? Amém. Então ela vai englobar tudo isso. Então preste bastante atenção, para que vocês não pensem que sou eu que estou falando ou inventando alguma coisa. Tenha o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor ministrar. Amém? Por mais que nos confronte. Vamos fazer a leitura para que eu possa compartilhar com vocês. Versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes, tudo exercei um profundo amor fraternal, uns para com os outros. Porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. No 11. Se algum irmão prega, fala como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o pleno domínio e toda a eternidade. Amém. Continua no 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. 13. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. No 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Está com sua Bíblia, Cadu? Alguém tem uma Bíblia para emprestar para o Cadu? A do pastor está ali, pode pegar. Muito bom a gente acompanhar com a palavra de Deus na mão. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 19. Cadu. Bom, aqui a gente já inicia com o primeiro versículo que fala da volta de Jesus e do fim de todas as coisas. Amém? Isso, Deus nos mostra que realmente o fim está muito próximo. E aí às vezes a gente não está acreditando muito nisso, mas o fim está muito próximo. Pedro está pregando aqui e eles já acreditavam na volta de Jesus. Por isso não se importavam com o sofrimento que vinham sobre eles naquela época. Época essa que era muito mais difícil do que a nossa. Este povo era crucificado, eles tinham a cabeça decepada, eles eram arrastados, eles eram apedrejados, cerrados ao meio, como foi Isaías, eram jogados nos calabouços, como Jeremias. A gente vai vendo o sofrimento. O povo da igreja, que era jogado lá naquela arena do Coliseu, eram dados ali os leões. Alguns tinham seu corpo vivo e incendiado para servir de luz.
Naquele momento ali, aquele homem que conduzia e governava ali era muito ruim. Então as pessoas eram colocadas nos postes vivos e era colocado fogo nessas pessoas. Hoje, qual é o sofrimento que nós passamos? E eu estou falando isso aqui, igreja, com muito temor no meu coração. Porque nós estamos numa época que a igreja se encontra morta espiritualmente. Nós olhamos assim o cenário da igreja, dá até tristeza. Parece um vale de osso seco. Nós nos cansamos tanto para ter algo lá fora, ou para beneficiar folgados, e chegamos aqui na igreja mortos, ao ponto de não conseguir prestar atenção nem na palavra. Você olha assim, olha, se Deus não segurasse para que muita gente saísse da igreja, teria coisas que a gente ia falar para as pessoas ter um choque de realidade e uma transformação de mente. A igreja precisa ressuscitar. A igreja de Cristo. Nós precisamos despertar para o fim que estamos vivendo. A volta do Senhor, ela é iminente. Esse povo aqui acreditava nisso já. Por isso, não importava em perder suas vidas por Cristo. Mesmo tendo uma morte desse tipo que eu acabei de falar. Qual é o tipo de sofrimento que nós estamos tendo hoje, igreja? E a alegria de esperar a volta do Senhor Jesus, que não seja por nossas próprias mazelas e os nossos próprios problemas que nós passamos com nossas próprias mãos. É só a gente examinar. Vamos analisar. Qual que é o meu tipo de sofrimento que eu estou tendo, Deus? E a gente vai ver mais isso à frente. Por que estamos sofrendo? Porque aqui esse sofrimento que está sendo pregado é por causa de Cristo. Não porque eu estou sofrendo por algumas atitudes. Hoje, desde o início do culto, os louvores, a ministração que Cadu falou sobre dízimo, e ele bem falou que o Senhor faz a parte dele. Somos nós, somos os causadores de problemas. Somos nós que somos os nossos próprios inimigos e causamos lutas e dificuldades que não é por Cristo, é por nossa causa mesmo. E se ele está sofrendo ou sofreu por conta das finanças dele, ele precisa despertar para essa finalidade, que Deus não tem nada a ver com isso. Ele precisa pedir para Deus. Aquele que trouxe uma palavra aqui que está lá em Tiago, capítulo 1. Peça a Deus sabedoria, e Ele vai dar liberadamente com alegria. Glória a Deus. Se está com falta de sabedoria, inteligência para resolver seus problemas naturais ou espirituais, peça ao todo Criador que nos fez e pode nos conceder isso liberadamente com alegria. Aleluia. Se é uma preguiça espiritual de orar e de vigiar, peça para Deus coragem e força. Se é dificuldade de fazer aquilo que Deus te chamou para Deus, peça sabedoria para Deus. Não seja um crente que só engorda na igreja e não faz nada. Gente, nós não queremos mais servir. E aqui nós vamos ver mais à frente. Para limpar a igreja é uma dificuldade. Para permanecer nisso é uma dificuldade. Limpar esporadicamente, qualquer um de nós faz. Mas nós temos essa dificuldade. E Jesus está voltando. Aqui no primeiro versículo, nós já começa com essa introdução, com um puxão de orelha, que puxa a minha também. Às vezes eu me deparo ali, me constrangindo. Como Deus é bom para nós, igreja. Como Ele é bom, só de nós acordarmos de manhã, ter um lar para morar, termos filhos com saúde, termos a condição de congregar com os irmãos, ouvir uma palavra transformadora, ainda que doa, é para transformar mesmo, porque a palavra de Deus é para formar discípulos, não para massagear ego, para não nós continuarmos no pecado. Ela vai nos confrontar, nos corrigir. Poxa, que mania é essa de nós acharmos que só vir na igreja basta? Vida com Deus, igreja, oração, vigilância. Jesus está voltando, e é no abrir e fechar de olhos. Quem acredita no arrebatamento, ótimo, maravilha. Mas quem não acredita, vai ser pego de surpresa, e possa ser que fique por estar iludido com as vaidades que esse mundo oferece.
Satanás continuou fazendo a proposta: se prostrado me adorar, eu te darei carro, te darei casa boa, te darei roupa de marca, te darei tudo que você quiser. Mas você no final vai para o inferno comigo. Você quer? É isso a proposta que ele continuou fazendo. E ele fez para Jesus. Vocês acham que ele não estava fazendo para nós? Essa proposta continua de pé. Ele sai no momento oportuno e logo ele volta com outra proposta que vai te tirar do foco e do propósito, que é rumo a Cristo. É o alvo, Cristo, a eternidade, morar com Deus. Então Deus está nos falando: corrija a sua maneira certa de viver, organiza a sua casa, me espera com alegria. Esse retorno glorioso da volta de Jesus é iminente, igreja. Amém? Amém. E segue a palavra. Pega aqui, Cadu, por favor, esse telefone. É mais me atrapalhando. Como o carioca bem fala, dá uma aflição subir aqui, uma tremedeira, e até que flui. Mas, irmãos, continua a palavra, no 8. Antes de tudo, exercer profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E aí no 9 e no 10 vai responder o que é isso. Amém? Para a gente entender que amor é esse, que cobre uma multidão de pecados, o amor fraternal. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme e graça de Deus. Amém, igreja? Vamos ler de novo esse 10 aqui. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Aleluia! Aqui, igreja, Deus nos faz uma advertência, porque aqui é em nosso meio, viu? É para nós aqui, para o povo de Deus. Esquece o povo lá fora, porque a gente está misturando muita coisa. O povo de Deus está misturado com o povo do mundo. Então vamos entender. Os irmãos em Cristo somos nós. Servir com amor fraternal. Sabe quando um irmão precisa de você? Você às vezes até faz, mas faz murmurando e reclamando, queixando-se do que está fazendo. Vocês acham que Deus se agrada disso? Às vezes o irmão precisa do outro, mas quando você faz, às vezes você não cobra, mas se queixa, reclama. Melhor que cobrasse. Mas quando vai fazer algo para o irmão, faça com amor fraternal, que cobre uma multidão de pecados. Sabe o que é isso? Quando as pessoas lá fora vê essa igreja que serve uns aos outros com amor fraternal, não precisa você pregar não, eles vão querer fazer parte disso. Aleluia. Amém? Hoje nós fala demais, mas pratica de menos. E eu estou falando isso aqui para vocês, igreja, com toda a autoridade que Deus me deu, sem temer o que as pessoas vão pensar. Eu confio em quem me chamou para fazer o que ele me chamou. E isso que ele me fala para falar aqui nessa manhã não é fácil não. Sabe por quê? Isso esvazia a igreja. As igrejas que estão no engano estão lotadas, abarrotadas de gente, vazias de Deus. Só que quem quer ter uma mudança de vida, aceita a correção de Deus. A disciplina de Deus, isso mostra quem nos ama. Amém? Se Deus está disciplinando você, fique feliz, que ainda Ele te ama. O dia que Ele não te disciplinar mais, vai fazer igual Ele fez com Saul. Vai se retirar de você. Vai se retirar de mim. Qualquer um de nós. Quando ficarmos em desobediência e rebeldia. E esse amor aqui de servir, esse amor fraternal, às vezes a gente pede algo difícil pro irmão, né? Mas às vezes é algo simples. Tem dias que eu estou lá em casa, aí a gente fez uma falta com a motinha dela. Tem dia que eu peço alguma coisa para a gente. Não sei se é Deus me usando para testar a fé dela, mas sempre ela está disposta a servir. Agora, se ela se queixa ou reclama, eu não sei, mas ela está sempre pronta para servir. E mais alguns irmãos aqui. Mas às vezes, dependendo do que pede para o irmão se queixa, ou às vezes não faz. Por quê? Eu estou ocupado. Com o quê? Com a minha vida. Então eu não posso te atender. Que amor fraternal é esse? Que eu não posso abrir uma hora nenhuma da minha vida para servir o outro irmão.
E depois eu tenho uma cara de piedade, um falso amor de pregar a palavra de Deus e na prática eu não vivo isso na hora de servir. No final do ano sempre a gente precisa dos irmãos aqui para servir. Aqui dentro, nós mesmos uns aos outros. Mas quando as pessoas verem esse amor fraternal que cobre uma multidão de pecados, imagina o impacto que isso não causa lá fora. Imagina o impacto que isso não causa no meio que nós vivemos. Esse é amor verdadeiro. Esse amor que serve, sem reservas, sem reclamação, sem queixas. Ontem a gente foi na carreata. Vocês sabem, como todos os dias está muito quente. Algumas pessoas foram convocadas, umas pôde ir, outras não. É amém por isso. Mas eu e o pastor Silene, Lucas, as meninas, com aquele sol quente, a gente quisemos honrar o nosso pastor com a presença, porque só de palavra não resolve. Parecia que a gente tinha viajado umas 3, 4 horas. Quando eu desci da van, parecia que eu estava meio entrevada. E eu cansei muito, mas só de ver a alegria dele ali, e só de ver a alegria daquele povo na política, eu olhei assim, porque tudo eu vejo não naturalmente falando só, espiritualmente. Que alegria no final da carreata. O povo desceu e vibrou, e levantava a mão, e oba-oba e tal, e eles ali com uma alegria. E eu olhei assim e falei, quem dera se fosse para Deus. Quem dera se essa alegria e esse erguer de voz, essa redenção fosse para o Senhor. A carreata, você não podia contar quantos carros tinha. Era enorme a quantidade de carro. O dia que foi para fazer uma carreata aqui para Jesus, podia contar os carros, que você não pode contar com os irmãos. Estão ocupados demais para as coisas de Deus. A gente se dispôs para 2 finalidades. Mas quando o povo de Deus se une com um só propósito, em servir, em honrar, as coisas é diferente. Como é bom se a gente tivesse coração disposto a servir e a honrar as pessoas de Deus. Amém? Vai ser um homem de Deus que vai estar lá em nome do Senhor Jesus, dando um apoio moral para o outro que talvez não conheça a palavra ainda. Mas talvez, olhando para o procedimento do nosso pastor, ele fique impactado com a força, com a garra do pastor que está lá, ainda que cansado, está ali, perseverante, com vontade do quê? Servir a cidade. Amém? De servir a cidade. Todos nós vamos ser beneficiados com isso, de ter um homem de Deus lá. Aleluia. Se eu concordo com tudo que ele faz, não, vocês também não concordam com tudo que o pastor faz. Mas nós não estamos aqui para agradar vocês. Nós estamos aqui para agradar a Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou. E às vezes vai desagradar sim. E segue a palavra no 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira em que todas as atitudes de Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém, igreja? Então, quem foi incumbido para pregar a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus sem murmurar, sem se queixar. Amém? Tenha uma entrega. E tem que ser assim para cumprir com o ministério chamado, porque senão vai fazer relaxadamente e ninguém vai ser beneficiado com isso e nem o nome de Deus vai ser glorificado. A gente vê muita gente hoje querendo os benefícios que a obra proporciona. Por isso a gente vê os loucos roubadores que se preocupam não com as almas, mas sim com o dinheiro. E o que o dinheiro pode proporcionar? Que é a riqueza, a luxúria, a vaidade, que a gente vê hoje os falsos profetas, né? Que totalmente diferente desses que sofriam dessa forma, os mártires, que sofriam por causa de Cristo, ao contrário dos falsos profetas que a gente vê hoje, eles estão em busca disso, arrancar o pelo das ovelhas e viver com esse dinheiro, que proporciona para eles hoje avião, carrão e assim por diante. E aí o povo que sustenta tudo isso. Amém? Segue a palavra. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós,
fosse algo estranho, que vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Aí o versículo mais embaixo vai responder esse versículo aqui. Então, irmãos, se vocês estiverem passando por alguma provação, presta bastante atenção, igreja. Presta bastante atenção. Se vocês estiverem passando por alguma provação, que seja por causa de Cristo. Aleluia. Amém? Pega essa dica para vocês não ficarem sofrendo por causa de coisas erradas, viu? E trata meio de sair daqui já corrigindo tudo isso. Porque senão quando Jesus voltar, ele não quer nem saber se você sofreu por causa do seu marido, por causa do seu filho, por causa do seu pai, por causa da sua mãe. Não que a gente não tem que honrar essas pessoas, não que a gente tem que fazer a nossa parte nessa situação. Mas se o seu sofrimento é por conta da sua negligência, da sua missão, ou deles, de quem você está ajudando, isso não vai ter benefício nenhum diante de Deus. Não é pelas obras que nós vamos ser salvos, gente. Não é pelas obras. Presta bastante atenção, igreja. Não é pelas obras que vamos ser salvos. É pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, se você sofrer por causa dele, por conta do Evangelho, aí sim você vai ser recompensado. Então, uma dica é: se você está sofrendo por causa de Cristo, a dica é: as pessoas vão te perseguir, vão te maltratar, vão querer se distanciar de você, vão querer te afrontar, vão querer falar um monte de calúnias ao teu respeito, vão querer te maldizer. Quando, sabe, você vem na igreja 2, 3 vezes que alguém te critica por isso, você vem na igreja, mas se o intuito for por causa de Cristo, amém. Mas se for só como uma válvula de escape, não tem valor nenhum, porque Deus conhece o nosso coração. Aqui, só para a gente entender, é um lugar onde a gente se reúne com os irmãos para cultuarmos o soberano Deus. Aleluia. Com alegria. Ah, como eu queria que aquele louvor que tivesse cantado por último continuasse. Único, tu és o único, incomparável és. Depois as pessoas querem culpar o povo do louvor. Eu não dou conta disso. Gente, eu admiro o pastor Maurinho e eu gosto de seguir a mesma linhagem dele. Se o louvor está errado, se errou uma letra, se errou uma nota, não quero nem saber. Eu fecho meu olho e vou adorar aquele que é digno de toda adoração. E eu pude sentir que a presença de Deus naquele momento me envolvia de uma forma sobrenatural. E se continuasse, talvez as pessoas ficassem espantadas. Mas o que eu estava sentindo, eu estava experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não sei bem explicar, eu não sei se é uma alegria, se é um fluir do Espírito Santo, eu não sei se é um êxtase, eu não sei o que é, mas feche o seu olho e adore que você vai experimentar isso, nunca mais você vai querer deixar de sentir essa sensação maravilhosa. Não é emoção, eu fecho meus olhos naturais e abro meus espirituais com o meu natural fechado e eu vou prestando atenção na letra do louvor e aquilo ali vai fluindo dentro de mim como verdade, como o que eu quero para a minha vida espiritual. Prove isso, igreja. Não fique só prestando atenção no irmão que está do seu lado, em criança que está chorando, as crianças é assim mesmo, está muito calor, mas tire esse momento para cultuar o soberano. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria de adorar o soberano. Por isso que Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Ah, como é bom adorar esse soberano. Chega a constranger a gente. Como Deus nos constrange. É maravilhoso. E aqui vai falar-nos para nós por que nós não devemos sofrer. Por causa do quê? Então, às vezes o sofrimento que você está passando, e eu vou falar para vocês, por exemplo, mais uma vez, não ache ruim, mas eu vou ter que falar, né? Porque ainda eu vejo que não estou
pais. Se você está sofrendo porque seu filho não tem educação, por exemplo, e todo mundo está te falando, peça sabedoria para Deus, inteligência para você ter um filho educado, mas faça a sua parte de educá-lo, ensinar a maneira certa de viver, ter princípios para a longa caminhada que ele vai ter. E você não vai sofrer. Seus filhos, vocês vão chegar com eles num ambiente, seja ele qual for, natural, espiritual, e as crianças vão sentar e vão prestar atenção. E as pessoas vão olhar e vai falar: nossa, que crianças educadas. Lá o povo do mundo fala diferente, viu? Que criança boba, que criança da roça. É assim que o povo do mundo fala, criança educada. Agora as crianças bagunceiras, que menino inteligente, que menino ativo. Nossa, mas como esse menino é nada, não tem um pingo de educação, não tem nada de ativo, é falta de educação, é para frente. Casamento, não tem como não falar também. Maridos que maltratam suas esposas com grosserias, prefere dar honra a todo mundo lá fora e deixa sua esposa sem honra, maltrata ela. Vocês acham que Deus está se agradando disso? A oração nem está subindo. Presta atenção nisso. A submissão que Deus pede para a esposa, ela está debaixo de uma missão com seu esposo, que é um homem de Deus. Não é um ímpio que vai te colocar em situações que Deus não está. Amém? Não que você não tenha que respeitar o seu marido. Todo homem precisa de um respeito. E ele ama isso. Só que a gente quer só a parte que convém a nós, seja o homem ou seja a mulher. Para suas orações subirem, trata sua esposa com honra, com carinho, com cuidado, com afeto. Seja um homem presente. Não se ocupe demais com tudo que as pessoas precisem de você, porque senão vocês não vão ter tempo às suas esposas. E aí elas vão ficar emocionalmente abaladas. E aí sabe o que vai acontecer? Começa a ter lugar para o diabo agir. E aí é o problema. Você não está achando mais a sua esposa tão bonita, você não está admirando tanto ela, mas tem outro lá fora que está admirando. Isso é dar lugar ao diabo. Você não elogia a sua esposa e chega outro e: nossa, como você é bonita, você se veste bem, fala bem. Olha o diabo já chegando. E você está panguando, servindo todo mundo, sempre ocupado. Porque casamento é difícil. Mas quem casou, se vire nos 30 para cumprir aquilo que Deus mandou. Amém? E eu nem ia falar muito disso aqui, mas o servir entra nisso também. As mulheres estão sobrecarregadas. Por isso está acontecendo muito divórcio na igreja. E as crianças estão ficando do jeito que estão ficando. E mesmo estando casados, sem o divórcio, o homem não tem ajudado a sua esposa na tarefa, nenhuma tarefa. Nem na educação dos filhos, nem sustentando o lar direito. As mulheres estão tendo que trabalhar para sustentar o lar junto com o marido. Essa função de sustentar a casa é do marido, não é da esposa. Parem de pegar a responsabilidade para vocês, que vão tirar vocês do propósito que vocês têm, que é de edificar a casa, edificar o esposo, educar os filhos. Como que isso vai acontecer, gente? Se os dois estão ocupados, essa é a missão que a mulher tem. Amém? E o amar a esposa é como Cristo amou a igreja. Tem que sacrificar pela esposa. Estou cansado, mas vou dar atenção para minha esposa, nem que seja um pouco. A mulher gosta de falar, de conversar. Pastor, vê tocha comigo em casa. Você está achando que ele vê tocha comigo? Às vezes ele fala do horário aqui, eu falo, não quero nem saber. Quem conduz o culto é você. Você demorou, não quero nem saber. Ah, eu estou cansado, tá? Você trabalhou, mas cadê o tempo meu? Ele tocha comigo. Mas eu não estou aqui para falar mal dele, pelo contrário, o pastor é um homem de Deus e eu tenho que louvar e agradecer a Deus pela vida dele. Desde quando Deus pôs ele na minha vida, ainda que nós não era convertido, ele sempre fez o seu papel de homem, de provedor, de pai. Eu nunca precisei sair para fora para trabalhar. Enfim, cada dia mais, agora, nós conhecendo a palavra, nós vamos colocando isso em prática. E aí, por isso, vem esse versículo que fala aqui, ó. Pois é. Não, vamos lá de novo. Mudou a página aqui, gente.
Aí eu falo outra coisa. Aí, vento contrário. Capítulo 4, versículo 14. Olha aí, mas mudou a folha aqui, ó. Aqui, achei. Amém? Vamos continuar aí. 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, com letra maiúscula aí, viu, igreja? O Espírito Santo. 15. Mas nenhum de vós sofra, presta atenção nesse versículo aqui, 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Amém, igreja? Está vendo? Se você sofrer porque é um homicida, um ladrão, um idólatra, uma pessoa que se intromete na vida dos outros, que querem ficar fazendo fofoca, sabe? Só fazendo fofoca, se mete na onde não é chamado, se mete nos problemas dos outros, se mete no que não é para você se meter, sofre por causa disso, fica à vontade. Só que não é por causa de Cristo. E aí, se você está cansado, sobrecarregado, sofrendo por algo que não é por causa de Cristo, não culpe a Deus. É você que está colocando a sua mão, é você que está se metendo onde não é para se meter. Ou se você, por exemplo, cata alguma coisa dos outros, depois fica ali sofrendo por causa disso. Mata. Faz o que tiver que fazer, aquilo que Deus proíbe. Que a palavra de Deus fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o que não convém, muitas das vezes nós estamos pegando para a nossa vida e achamos que estamos sofrendo por causa de Cristo. Ai, como eu estou sofrendo, Deus. Minha casa está uma anarquia, meu casamento está destruído, meus filhos não me ouvem, não me obedecem, meu trabalho está terrível. Sabe o que é isso? É Deus forjando você através dessa situação, que às vezes, se for de outra forma, você não vai querer. Se você soubesse que tais sofrimento seria por causa de Cristo, que você ia ter eternidade, você não ia querer. Mas aí Ele permite esses outros, porque às vezes a gente ama tanto o marido, que a gente não quer desagradar ele por causa de Deus. Eu amo tanto meu filho, que eu não quero desagradar ele, mas eu prefiro desagradar a Deus. Eu amo tanto meu pai e minha mãe que eu não estou disposto a desagradar eles, mas eu desagrado a Deus. E fica aquele orgulho. Se eu não estiver aqui, eles não fazem. Se eu não estiver, não acontece. Continua sofrendo por aquilo que não é por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Vocês estão compreendendo, igreja? Amém? Porque às vezes a gente se coloca em condição de sofrimento, mas não é por causa de Cristo. É por conta da nossa carnalidade. Por isso que a palavra de Deus fala que nós ora e ora mal. Pede mal, porque é para nossos próprios prazeres. O nosso sofrimento é por causa dos nossos prazeres carnais. É tudo que agrada a carne. E nós sofremos. Por quê? Se meu marido for um homem, eu vou sofrer por causa dele. Você não sofre por causa dele, não. Dá um bom testemunho que é melhor. Para de sofrer por causa do seu marido. Dá um bom testemunho da sua parte. Faz a sua parte de esposa, de mãe. Tudo que você tem que fazer, que é o seu papel. E ele vai olhar e vai começar a te admirar. Não seja uma mulher golpeira, uma mulher que enfrenta o marido ali, sabe? Vai causar desavença, vai ter briga, discórdia. Os filhos ficam olhando tudo isso. É uma casa terrível de se viver. Por outro lado, tem gente também que vive no fingimento, tendo uma vida que não é verdade. Você vê pelos frutos. Não adianta nós mentirmos para as pessoas. Isso é vergonhoso, é melhor a gente falar a verdade. Nem sempre você falando vai resolver alguma coisa. Então não fale para qualquer pessoa, fale para alguém que vai poder te ajudar. Uma pessoa de Deus, como a gente ouviu em Tirapuã, não se aconselha com os ímpios, com os pecadores, não senta na roda dos escarnecedores. Fala com a pessoa de Deus, que ela vai poder te instruir, te ajudar através da palavra de Deus. Amém? E aí a gente vai vendo aqui que não é por causa desse sofrimento que a gente vai ter
você a honraria da parte de Deus. E segue a palavra. Entretanto, se sofrer com... Olha, presta atenção no 16, igreja. Acompanha comigo. 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhando disso, antes glorificar Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém, igreja? Começa por nós, o julgamento de Deus pela casa de Israel. Por isso Deus pede um conserto. Por isso Deus, Ele quer forjar o caráter de Cristo em nós. Nós estamos passando pelo fogo para ser purificado, porque Jesus vem buscar uma igreja santa, sem mácula, uma igreja adornada. Mas sabe onde nós se encontra ainda, igreja? É pecado ou não é? É pecado ou não é? Eu posso ou não, Deus? Se tem dúvida, já não é de Deus. Amém? Ainda nós estamos lá nas vestes. Oh Deus, eu vou ter que falar, né? Vou ter que falar. Ainda tem gente que está nas vestes. Vou falar para vocês. Como a gente conhece um homem e uma mulher de Deus? As vestes nos definem? Não, não definem. Mas quando você quer reconhecer alguém, você olha, o que você pensa? Você olha um judeu, você sabe que ele é judeu, não sabe? Que usa que coisinha aqui, as roupas diferentes e tal. Você olha um padre, você já olha, tem uma coisinha aqui? Padre. Você quer saber se a pessoa é casada ou não é casada? Onde você olha? Na mão. Né? Essa aliança tem que estar sempre aqui na mão. A forma de afastar os urubus e as piriguetes. Amém? Mas tem gente que não se intimida com isso. E quando você vai conhecer uma mulher de Deus, uma mulher que preserva o seu corpo, ela não está preocupada se ela chama atenção ou não. Ela se preocupa com as suas vestes. Não só dentro da igreja, mas lá fora também. Hoje está difícil saber quem é uma mulher de Deus e quem não é. As vestes estão muito iguais. As mulheres querem marcar a cintura, as mulheres querem usar decotes, as mulheres querem usar roupas muito apertadas, roupa transparente. Você olha e fala assim, meu Deus, o que está querendo? Causar? Essa questão assim, eu sei que às vezes, igreja, é difícil a gente ter que ministrar essas coisas, mas é necessário. Porque se eu não falar isso, o dia que eu chegar diante de Deus, vai ser eu que vou ser cobrado. Amém? É chato, mas é necessário. Por quê? A palavra de Deus foi feita para nos ensinar a maneira certa de se viver, e as vestes entram nisso. Uma mulher santa, quando ela vai sair de casa, seja para a igreja ou para andar na rua, ela tem modos, ela tem bom senso. Se estiver marcando o seu corpo, vai falando. Porque ela vai sair na rua, o senhor vai olhar e vai falar, o que está aí dentro? O espírito de Jezabel, pombogira, ou o Espírito Santo? Vai dar uma analisada. O que vocês acham, gente? Eu estou inventando alguma coisa aqui? Tem algum ambiente que hoje a gente pode ir com o esposo, com a família? Sem passar raiva? Sem se constranger? Com as vestes que a gente vê as mulheres usando? Não é porque é comprido que está comportado. Às vezes tem vestido que está lá nos pés, mas é apertado demais, é transparente, é decotado. Tem calças que é muito justa. E a gente precisa vencer isso, igreja. Se uma mulher de Deus, uma mulher santa, por que eu quero mostrar o meu corpo, minhas curvas? Qual que é o intuito disso? De quem eu quero chamar a atenção? Qual lar eu quero destruir? Mas precisamos tomar esse cuidado. Uma mulher casada, ela anda bem vestida, elegantemente, sem ser sensual, sem causar lascívia, sem ser depravada, e fica elegante, fica bonito. Tem roupa que dá essa possibilidade para todas nós. Então eu sempre dou a dica, todo crente, toda mulher devia ter um espelho em sua casa. Serve para os homens também, porque hoje os homens
essa igreja santa. Por isso eu falei no início: amor, servir, purificação, sofrimento, perseguição, oração, vigilância, santificação. A santificação, ela entra nessa questão. Eu sou uma mulher santa, então eu me visto como uma mulher santa. Amém? Por quê? O julgamento vai começar pela casa de Deus. E nós vamos ser cobrados de nossas negligências, daquilo que nós fomos omisso. E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Já tô terminando. Porque como hoje foi primícias, né? E aí estende um pouquinho mais. Mas como eu falei da carreata, nós ficamos mais de 3 horas. Então por que a gente está com pressa no culto? Né? Deixa Deus falar, igreja. E vai recebendo. Recebe. Abre seu coração, não endurece não. Porque é isso que o diabo quer. Fica com preguiça de ouvir, fica surdo. É isso que ele quer. Sabe por quê? Nada vai mudar na sua vida. Não vai ter conserto. Aquilo que está de errado você vai continuar. Porque o couro vai ficar assim, ó, grosso. E você vai achar que você é muito de Deus. E não é nada. E quando Jesus voltar, porque aqui no início está falando que ele vai voltar. Olha, está muito próximo o fim de todas as coisas. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai passar. Jesus está voltando. Então, vamos nos consertar. Receba o que Deus está falando. Ele te ama. Sabia disso? Amém. Ele te ama. Ele ama a sua casa, ama a sua família. Aleluia. Quer que o seu casamento seja uma bênção. Quer que seus filhos sejam uma bênção. Quer que seu trabalho seja uma bênção. Mas para isso você precisa ser luz. Você precisa ser o sal. Você precisa representar Jesus de uma forma que vai glorificar o nome dele através da sua vida, das suas atitudes. Hoje não é um dia especial. Nós vamos fazer uma escolha. Sim ou não? Daqui a pouco nós vamos fazer uma escolha. Nós precisamos ter sabedoria para essa finalidade também. Só quem é de Deus e olha com olhos espirituais vai conseguir fazer uma boa escolha. Porque essas pessoas vão representar Deus lá na prefeitura. E vai representar o povo também. Então, se esse julgamento, como está falando aqui, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram o Evangelho? O que será? Daqueles que não obedecem, que nós muitas das vezes quer passar um pano para esses, por eles de bonzinho, que eu já falei que não é pelas obras, não é porque tem um caráter, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, não é por isso não. Quem não aceitou Jesus vai perecer. Estão compreendendo? É a palavra de Deus que está dizendo, não estou inventando aqui. Se começar por nós, quem dirá o que vai ser daqueles que estão lá no mundo? Se esse julgamento começa por nós, igreja, quem dirá o que vai ser daqueles lá, que não quer saber do Evangelho, não quer saber de Deus? Por que não querem saber? Porque preferem as paixões que o mundo pode oferecer, a luxúria, as vaidades, a imoralidade. Tudo isso o mundo oferece. O Egito ainda está com dificuldade de sair de dentro de nós, mesmo nós estamos dentro da igreja. E esse julgamento vai começar por nós, para que sejamos purificados pela palavra de Deus. Aleluia. É a palavra que nós rejeitamos hoje, que vai nos julgar amanhã. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabiam? Que a palavra que eu estou rejeitando, quando eu venho do culto, quando Deus está usando o servo ou a serva dele para falar, que você está rejeitando, que você não está gostando, vai ser ela que vai julgar. A cada um de nós amanhã. Nossa, que chato ter que ouvir isso. Eu já não suporto mais. Olha o Satanás soprando na sua orelha. Eu quero ir embora, está muito calor, está muito quente, eu tenho que fazer. Satanás está roubando a palavra. Presta atenção. Orgulho. Não sou obrigado a ouvir isso. Presta atenção. O julgamento vai começar por nós. E não vai demorar, está muito próximo. Se você tem que corrigir a sua maneira de viver, corrija agora. Qual que é o empecilho ainda que está te impedindo de passar para o próximo nível? É o pecado? De pornografia?
É o pecado da sensualidade, da lascívia, você tem que se vestir para chamar a atenção de outros homens na rua? É o pecado da rebeldia? É o pecado da insubmissão? É o pecado da fornicação? É o pecado da prostituição? O que é? Que precisa ser vencido dentro de você ainda, porque tem essa briga ainda dentro de você. E dentro de mim, de alguma forma, eu também passo por isso. Eu estou falando aqui, mas eu também preciso passar por esse fogo. Que às vezes não é o mesmo problema seu. Possa ser que o seu seja algum desses que eu falei, possa ser que não seja nenhum deles, mas possa ser que seja algum. Por quê? Esse aperfeiçoamento que nós estamos aqui, quando fala, meu Deus do céu, tá quente aqui. Quando fala que a gente tem que ter uma vida do que não tem que se envergonhar, é por obedecer a palavra de Deus. É com as nossas atitudes. Porque às vezes, quando nós não temos do que se envergonhar, talvez seja isso no nosso ponto de vista. Mas se o que, igual Jesus perguntou, o que dizem que eu sou? O que eles falam de mim por aí? O que tem falado de nós, ao nosso respeito por aí? O que as pessoas têm falado de nós? Será que tem falado que nós vem na igreja demais, que nós é santarrão, que nós é fanático? Ou está falando? Não vejo nada de Deus nisso aí. Boca suja, palavrão, zoiudo, não pode ver uma mulher na rua. O que é? Nós precisamos examinarmos, como fala lá em Coríntios, quando a gente vai ceiar a igreja. Para que não tenha necessidade das pessoas ficarem toda hora nos avaliando se nós somos de Deus ou não. Os ímpios fazem isso. Não é só aqui na igreja não. A arca fede. Isso é verdade. O povo da igreja, como eu falei na reunião das mulheres, se tem problema aqui dentro da igreja é porque cada um de nós está aqui dentro. Ah não, mas a igreja não sei o quê, mas a igreja... Porque nós estamos aqui dentro. A igreja ela é composta de pessoas, um organismo vivo. E cada um de nós somos problemáticos de alguma forma. E esse problema só tem porque nós estamos aqui dentro. E às vezes nós criticamos a igreja, mas a igreja somos nós. Nós falamos de nós mesmos. Não é engraçado? Nós falamos de nós mesmos. Olha que hilário. E segue aqui para terminar. Quando fazer isso com humildade, respeito, conservando a boa consciência de tal... Ai, ó. Ei, meu Deus do céu. Até que continuou bem. E vamos lá. 18. E se é com dificuldade que o justo, presta atenção, esse justo aqui está falando de nós, viu, igreja? Não é que nós somos o justo que não peca, que nós somos o santarrão, que só o povo lá do mundo que vai para o inferno, que nós entramos dentro da igreja e agora pronto, acabou. Não. Estou falando de nós, somos o justo, que crê em Jesus, que tem uma vida de santidade, uma vida de sofrimento por conta de Cristo. É essa a finalidade. Então, aqui está falando assim. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e o pecador? É porque eu não tenho pecado? Não, nós temos pecados. Só que são pecados diferentes. É o que eu falei. Qual o nível que nós estamos de pecado ainda, que está tendo essa guerra interior dentro de nós? É essas coisas que eu falei? Ou é porque eu quero servir a Cristo e eu sofro por causa disso e essa guerra fica ali dentro de mim? Eu tenho que ir para a igreja, mas eu não vou. Ah, eu tenho que ir no culto hoje, mas eu não quero. Senhor, eu tenho que evangelizar, mas eu não quero. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que vigiar, eu não quero. Esse sofrimento que nós passamos por causa de Cristo, que nós queremos ser parecidos com Ele, é desse justo que está falando. Amém? Não é daquele que vive na prática do pecado. Eu sei que é pecado, mas eu não quero consertar. Eu quero continuar com ele, com esse pecado, como se fosse um bichinho de estimação. Então, se é com essa dificuldade que nós vamos ser salvos,
O que vai ser dos ímpios e dos pecadores? Do pecador que não se arrependeu, que não quis dar ouvido à palavra de Deus. Será que dentro da igreja tem ímpio, igreja? Será? Será que dentro da igreja tem esse tipo de pecador que eu estou falando? Porque, como eu falei, vou repetir de novo: pecar, todos nós pecamos. Às vezes no pensar, no falar, no agir, nós pecamos de alguma forma. Às vezes com um orgulho mais acirrado, coração duro, rebeldia, submissão. Tudo isso, nós pecamos, às vezes dentro da igreja. Mas o ímpio, ele não quer saber mais de Deus. E o pecador também continua naquela prática e não quer. Então o que vai ser deles? Se conosco vai ter essa dificuldade de ser salvo. Segue aqui no 19 para não terminar. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Igreja, nós temos ouvido que a volta de Jesus é iminente. Sim ou não? Sim. E às vezes nós ouvimos que é necessário fazer estoque de comida, que é necessário, sabe, se precaver disso tudo. Mas quem está em Cristo não turba o seu coração por conta desses alardeios. Quando a gente confia em Cristo e na volta dele, sabe de que forma que a gente está? Tem que estar preparados, sem culpa. Então, se tiver que perdoar alguém, perdoa hoje. Se tiver que amar mais alguém, aquele que te persegue, até dentro da igreja, que você não gosta, fala alguma coisa que você não gosta, peça perdão. Aceita seu irmão como ele é e ora por ele se você tem alguma dificuldade com ele. Não deseje mal para ele. Nós, às vezes, dentro da igreja, comentamos-se um do outro, mas não é por maldade. Não pode ser fofoca. Mas a gente quer o bem. Você viu fulano? É chato, né? É chato. E nós? Vamos olhar para nós. E nós, como somos dentro da igreja, como eu falei? O problema só tem porque nós estamos aqui. Fulano é chato. E eu sou o quê? Rebelde? O fulano chega atrasado. E eu, que nem venho. O fulano vem o dia que quer. O dia que sente. E as coisas de Deus, já falei, não é sentir, é atitude. Igual no casamento, atitude, não é sentir. Então, igreja, que nós possamos continuar, como diz aqui no 19 para terminar. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Continua com a sua vida fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, sem turbar o seu coração. Ah, eu tenho que estocar comida. Jesus não sabe? Você é filho dele? Ele vai cuidar nas horas difíceis? Quem falou? Onde está escrito aqui para nós fazer isso? Ele fala para nós estarmos preparados, que ele vai vir ao ladrão sem avisar. O dia e a hora nós não sabemos. Então te prepara, ó igreja. A igreja vai ser arrebatada. Então não estou longe não. E sabe quando a igreja for arrebatada? Eu vou voltar lá no primeiro. Porque esse aqui eu acho que vocês já entenderam, né? Eu espero. Continua praticando bem, igreja. Sirva uns aos outros, sem se queixar, sem reclamar. Para de olhar só para a sua vida, para suas mazelas, ser egoísta, servir só quem você quer, só quem você gosta. Sirva uns aos outros. E às vezes a gente não gosta de alguns irmãos dentro da igreja. Nós somos obrigados a amar, mas gostar, às vezes nós não é, de conviver. Às vezes não dá. Mas você tem que dar a paz do Senhor. Você não pode ter raiz de amargura. Você não pode estar com falta de perdão. Então vamos ser uma igreja de Cristo. Amém, igreja? Vamos continuar praticando bem. Se o irmão precisar de você, sirva, sem se queixar, sem murmurar. Faça a obra de Deus, como diz no versículo aqui, ó. O que Deus te chamou para fazer? É servir? Sirva com excelência. Te chamou para pregar a palavra? Pregue a palavra. Te chamou para lavar a igreja? Lave a igreja. Te chamou para auxiliar o pastor? Auxilie o pastor. Te chamou para ser obreiro? Sirva em tudo que te precisar. Esteja no eis-me aqui, mas sirva. Amém? Amém. E aqui esse louvor que a Ana louvou aqui. Pode, Senhor, esse vale de osso seco reviver? Eu não sei.
sei, Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. A igreja tem que ser uma igreja que adora o Senhor, sem peso, sabe, sem forçação de barra. E então o Espírito Santo vai começar a fluir dentro de nós como rio de águas vivas. O Senhor vai te dar dessa água cristalina que fala mais aí nesse 55. A palavra de Deus vai gerar vida em nós, para nós dar um bom testemunho e continuar fazendo bem, como está falando aqui no 19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, está padecendo por causa de Deus, continue padecendo. A recompensa logo virá. Amém? Sabe qual que é essa recompensa, igreja? Ela está lá em João. Uma promessa maravilhosa. Essa promessa que o Senhor Jesus deixou fala mais ou menos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, uma morada, e logo eu vou vir buscar vocês. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito da verdade, o Espírito do Consolador está com vocês para consolar, para ajudar vocês a superar as dificuldades, os problemas que por minha causa vocês têm passado. Amém? Confia nessa promessa, ela está muito perto de acontecer. Amém? Eu não sei qual louvor que eles prepararam para o final, mas eu gostaria de novamente, como o pastor Diego pediu aquele dia, de ouvir esse louvor único. E presta atenção na letra desse louvor. Ele é maravilhoso. Que o Senhor venha ser como prioridade em nossa vida. Só assim nós vamos parar de sofrer por aquilo que não é por Cristo, nem pelo Evangelho, mas sim por amor a Ele, por amor ao Evangelho. Glória a Deus, igreja. Amém? Glória a Deus.